Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o Guia Cash, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Denise De Pascoal, sócia-diretora da Tendências Consultoria Integrada, que é uma empresa especializada em estudos, projetos e pareceres econômicos, investimentos e negócios, análise setorial e inteligência de mercado e macroeconomia e política. A Denise tem formação em economia pela USP, Universidade de São Paulo, pós-graduação em economia no setor financeiro pela FIP-USP e especialização em administração para graduados pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda ao Guia Cash, Denise. Obrigada. Seja muito bem-vindo ao Guia Cast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Denise, falando primeiramente de você como economista, eu queria saber, o que te levou a escolher a economia? Essas são aquelas coisas, porque quando a gente escolhe a carreira, nós somos super jovens ainda, então a gente tem alguma ideia do que a gente vai fazer. E para mim era assim, eu gostava muito de escrever, de história e de entender como é que as coisas funcionavam, mas também gostava muito de matemática. Então eu fiquei em dúvida entre jornalismo, economia e acabei indo para economia porque eu não queria ficar longe dessa parte mais estatística e de números, e funcionou. Realmente eu gostei muito da carreira. Em consultoria econômica a gente acaba realmente aplicando o que você aprendeu ali na teoria, no livro-texto, e eu gostei muito. Foi uma escolha assertiva, né? Foi, porque a gente nunca sabe, Acho que a gente é muito novo ali, então, mas eu acertei. E no caso, percebe-se que você gostou, principalmente porque você mal começou a sua carreira e já partiu para a fundação da Tendências Consultoria, que se tornou uma das principais empresas de consultoria econômica do Brasil. O que te levou a fundar a Tendências? Você sempre quis empreender? Eu acho que também aqueles caminhos aí da vida pelos quais ela te leva, Eu trabalhava numa outra consultoria que boa parte dos fundadores da Tendências vem dessa consultoria. A Tendências é uma dissidência dessa consultoria. Comecei lá como estagiária e teve uma cisão, e os que saíram me chamaram para trabalhar junto com eles para montar uma consultoria nova. Eu era muito jovem, então tinha aquela capacidade, inclusive da vida, de poder realmente tomar mais riscos sem grandes problemas, e topei ir com eles. Aí a gente foi reencontrando outros sócios. O Mailson da Nóbrega, que já tinha trabalhado com a gente antes, tinha saído, veio, se juntou ao grupo. O Gustavo Loyola, que estava exercendo a presidência do Banco Central também, quando saiu do Banco Central, se juntou ao grupo. A gente conheceu o Nathan Blanche, que era do mercado financeiro, era dono do banco Sindan, estava vendendo o banco para o Banco Fonte, também se juntou ao grupo. Assim nasceu a Tendências, e já são 24 anos aí de trabalho bem interessante aí, aplicando exatamente a teoria econômica para ajudar as empresas a resolver seus problemas. A Tendências, ela já é uma empresa bem reconhecida por aplicar princípios econômicos, financeiros e quantitativos para solucionar desafios complexos de negócios, regulatórios e legais. Quais são os critérios utilizados para a escolha dos especialistas que farão parte da equipe? Essa pergunta é ótima. Na verdade, eu acho que é uma empresa de economia aplicada, Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, quando eu comento que realmente a gente usa o que aprende na graduação e no mestrado e no doutorado, é fato. Então, ela é formada hoje por um time de economistas, com mestrado, doutorado, graduação, aí nos mais diferentes campos aí da economia, e a gente tem um cientista político na equipe e tem alguns administradores também, sobretudo nas áreas de finanças, que tem todo um arcabouço mais específico. Mas é basicamente isso, é um time formado fundamentalmente por economistas. Acho que o nosso principal critério aí de escolha quando a gente está contratando alguém é a formação, na área, e gostar realmente do que está aprendendo na universidade. Quando a gente entrevista os estagiários, essa é uma primeira pergunta: você gosta do curso? Porque é aquilo que eu falei, como você realmente aplica o que aprendeu na universidade. Se a pessoa não gosta, ela pode até exercer uma série de outras funções. O curso de economia te dá um campo grande para trabalhar em área de marketing, na área administrativa, mas não em consultoria
consultoria se você efetivamente não goste da teoria econômica. Mas aí a equipe de vocês têm uma equipe fixa e vocês vão substituindo conforme existe a necessidade, ou vocês estão sempre abertos a trazer novos talentos aí para fazer parte da Tendências? A Tendências hoje tem mais ou menos 60 economistas, entre economista, administrador, cientista político, como eu comentei. Nós somos mais ou menos 80 pessoas, dessas 80, 60 são da área técnica. Em geral, as pessoas têm uma carreira mesmo longa, né? Começa como estagiário e vai ao longo do tempo. Como a atividade de consultoria é uma atividade que exige, sobretudo, essa experiência no lidar com o cliente. Então, é uma carreira normalmente longa. Na medida em que a Tendências vai crescendo, a gente vai precisando e vai contratando mais pessoas, né? Faz parte aí do crescimento orgânico da empresa. Acho que a gente, quando perde alguém na Tendências, costuma, inclusive, perder para a academia. Não é incomum a gente contratar um estagiário e ele sair para fazer mestrado e, às vezes, até retornar depois do mestrado para Tendências. Mas é sempre esse o caminho, normalmente. E falando um pouquinho de mercado, uma vez que a Tendência é especialista em estudos e pareceres econômicos, quais são os efeitos da pandemia do Covid-19 e as perspectivas para o mercado, principalmente de commodities metálicas, que estão sendo bastante afetados frente ao aumento do dólar, redução das atividades do setor automotivo e construção civil? Eu acho que aí tem um ponto, vou até falar mais, não só das metálicas, vou também depois emendar com as commodities agrícolas, né? Pensando aí, sobretudo, nos profissionais que estão lidando com a área de supply, compras é uma atividade muito relevante, e avaliar o que está acontecendo com os preços de matérias-primas é uma parte bem sensível do trabalho, e a Tendências tem toda uma linha de trabalho de projetar preços dessas matérias-primas. Dentre essas matérias-primas, as commodities metálicas são destaque, elas são itens relevantes aí de custo para um grupo grande de empresa, e aí eu acho que tem dois pontos bem importantes que afetam esses mercados aí nesse ano, né? Primeiro, a recessão global, então tem uma queda de demanda mesmo, né? Os segmentos que são demandantes dessas commodities são altamente procíclicos, então quando a economia está crescendo, eles estão crescendo, e quando a economia desaba, eles desabam também, seja o mercado automotivo, bens de capital, construção civil, e adicionalmente a gente teve uma valorização do dólar no mundo inteiro, né? Esse aumento de incertezas faz com que todos os agentes no mundo resolvam correr para o dólar, que é uma moeda segura, e o dólar se valoriza em relação às demais moedas. Isso afeta o preço de todas as commodities, porque elas são cotadas em dólar. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem esse efeito amplificado, porque a desvalorização do câmbio foi maior aqui no Brasil por conta da nossa crise doméstica, aí, que vai um pouco além da questão da pandemia e da crise mundial. E aí, esse é o mercado que sofreu, mas proporcionalmente, acho que quando a gente compara com outros setores, esse é um setor que tem uma perspectiva, até eu diria, moderadamente positiva, né? Existe na China um plano robusto aí de investimentos em infraestrutura que devem provocar alguma recuperação desse setor. A própria economia global pós-pandemia se recupera e aí a demanda por essas commodities também volta um pouco. Então, esse é um setor que deve ter quedas aí moderadas só de preço esse ano por conta do cenário aí da pandemia. O risco, acho que desse cenário é que a gente tenha uma segunda onda de contágio, que a recessão dure muito mais do que um semestre um pouquinho, e aí a gente tenha esse fenômeno de queda de preço sendo mais aprofundado. Mas, a princípio, a gente espera alguma recuperação aí para o segundo semestre. Quando a gente olha as commodities agrícolas, aí o mundo é um pouquinho diferente. A demanda não caiu da mesma forma, né? No caso das metálicas, você teve isso, forte de investimentos, demanda de automóveis caindo forte. Quando a gente olha para as commodities agrícolas, não, né? A demanda por alimentos caiu pouco, porque, na verdade, são bens de primeira necessidade que acabam se mantendo, mesmo no panorama mais recessivo. Então, a gente deve ter alguma queda de preços esse ano também mais pequena e recuperação também a partir do semestre no ano que vem. Falando ainda um pouquinho, uma pergunta que me surgiu referente à commodity agrícola. Eu acho que agora é o momento que os próprios fazendeiros estariam usando essas commodities que eles têm que comprar para preparar, né, todo o terreno, todo o solo, falando aí de fertilizantes, várias outras necessidades de commodities que deveriam já estar fazendo parte desse processo de estar ali trabalhando para poder prover a safra do ano que vem. Visto que a importação e o dólar estão alto, você vê que vai ter algum efeito negativo em relação a essa safra voltada aí para o ano 2020 e 2021, levando em consideração que o acesso a todos esses insumos necessários estão mais caros e principalmente mais difíceis de serem encontrados, uma vez que a importação e a exportação está sendo dada prioridade para produtos essenciais? Eu acho que aí tem dois pontos. Do lado de custos, é isso mesmo. Você tem os insumos aí, fertilizantes, combustíveis, acho que são exemplos claros, vão ser afetados, né, pelo dólar mais desvalorizado, então a desvalorização torna mais caro. Mas, por outro lado, a rentabilidade do setor
agrícola esse ano tende a aumentar porque eu vou exportar com dólar bem mais alto do que o que eu plantei na safra passada, né? Tanto em termos de custo, o fertilizante que eu comprei na safra passada foi bem mais barato e o preço que eu estou conseguindo por essa safra é bem mais alto. Então, é um setor que está relativamente capitalizado, principalmente se a gente comparar com os demais setores. Então, eu não acho que é um setor que vai sofrer muito, não. Nesse sentido, eu acho que é um dos setores que está mais blindado aí na crise atual. Se falando um pouquinho agora do segundo semestre, que tipo de estímulo econômico ou plano de investimento poderia ser aplicado a fim de oferecer suporte ao segmento de infraestrutura aí no segundo semestre? Olha, esse é um dos segmentos que mais vai demorar para voltar, né? Se por um lado, investimentos em infraestrutura são investimentos de mais longo prazo e quem investe nesse setor está pensando em 20, 30 anos e não numa crise de um semestre. Por outro lado, a confiança econômica, né, é muito importante. Você tem um ambiente de estabilidade de regras, baixas incertezas, que é o oposto do que a gente está vivendo hoje. Então, eu não vejo grandes estímulos econômicos especificamente para o setor de infraestrutura. Existe um programa de privatização que está sendo tocado e que tem ali na lista, tem algumas rodovias, né, tem portos. Antes da pandemia a gente viu aeroportos, mas assim, acho que a gente vai estar num momento bastante complicado para que esses investimentos se efetivem. Então, eu não vejo nada especialmente acontecendo para esse segmento no segundo semestre. Esse é um setor que depende muito de confiança e é um setor que deve demorar um pouquinho mais para voltar. Uma vez que muitas empresas, principalmente as de menor porte, estão necessitando de auxílio financeiro, né, crédito, que medidas o Banco Central tem tomado a fim de preservar o sistema financeiro atual? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que assim, a gente tem duas questões importantes aí no momento da pandemia que são fundamentais aí do ponto de vista do governo de cuidar, né? Dar suporte a famílias que perderam renda porque perderam o emprego ou porque seus comércios, né, são pequenos empreendedores, seus comércios estão fechados e elas não estão tendo renda, e as empresas, né? Inclusive as empresas de pequeno porte que também têm um problema, não tem caixa, não conseguem ficar fechado 2, 3 meses e que precisam de linhas de financiamento. Pensando aí nessa parte aí das empresas, né, o Banco Central tomou uma série de medidas, parte delas tem a ver com prover liquidez para o sistema, então aí é principalmente reduzir depósitos compulsórios, necessidades de obrigações dos bancos manterem reservas no Banco Central para aumentar a liquidez da economia e linhas que facilitem aí pagamento de empréstimos para pessoa física ou pessoa jurídica aí. Eu diria que assim, em linhas gerais, as medidas são corretas, vão na direção correta, mas eu acho que a gente está vivendo um problema agora que não é só de liquidez, é de novo uma questão maior de aumento de inadimplência e confiança. Então, apesar das medidas, a gente não espera que o volume de crédito cresça esse ano. Acho que a gente vai ter realmente uma redução mesmo do crédito por conta disso. Acho que adicionalmente vale citar que a gente teve queda de juros, o Banco Central derrubou juros, isso também facilita, né? Reduz o custo dos financiamentos nesse momento, é mais uma medida que eu acho que vem para melhorar aí o mercado de crédito, e você tem o BNDES atuando, financiando empresas. A gente tem pacote do setor aéreo, mas tem linhas do BNDES para financiar empresas também para auxiliar nesse momento. Em linhas gerais, acho que são medidas muito corretas, mas que isoladamente, né, num ambiente onde você tem muita incerteza, não resolvem o problema por si só. Mas vocês acham que essas medidas são suficientes? Ou vocês, por exemplo, têm algum exemplo de outros governos e outros países que estão tomando algum tipo de ação um pouco diferente que poderia ser aplicada no Brasil, né, a fim de evitar a quebra dessas empresas? Eu acho que não tem medidas diferentes sendo aplicadas no mundo, não. Nesse sentido, acho que as medidas são corretas, vão na direção correta e vão em linha com o que aconteceu no mundo. Acho que a diferença é, principalmente, de espaço fiscal para tomar medidas, né? Nós temos já um problema grande de déficit fiscal, então o espaço é menor. Acho que essa é a principal questão. Mas as medidas em si, eu acho que elas estão na direção correta e são suficientes no sentido assim, o que cabe ao Banco Central, ele está fazendo. Ainda em se falando das empresas com dificuldades, muito se fala que haverá uma onda de descumprimentos contratuais, tanto privados quanto públicos. Que medidas importantes para a tomada de decisão das empresas frente a esses contratos e potenciais contenciosos deverão ser tomadas a fim de mitigar perdas no período pós-crise e ajudar na resolução de conflitos? Acho que essa é uma pergunta importante, né? Nessa linha do que a gente estava falando, de dificuldades das empresas em fazer frente a essa imensa crise que a pandemia trouxe, a gente vai ter vários contratos que não vão ser cumpridos, né? Porque você não tem exatamente as mesmas condições contratuais que você tinha antes da pandemia. E isso vale para acordos que você tem em contratos com o setor público e também para acordos puramente privados aí. Seja um contrato de financiamento, um contrato de aluguel, de construção de algum galpão,
fornecimento de matérias-primas, seja uma PPP, uma concessão de um serviço público, todos eles podem passar por um problema agora de desequilíbrio profundo, né? O que a empresa pode fazer nesse momento? Acho que é super importante, primeiro, avaliar, assim, quais são os contratos que podem ser cumpridos, quais não podem, quais são os contratos que têm um risco de crédito ali embutido, né, que podem não ser pagos, simular cenários de que passivos podem ser criados se eu descumprir aquele contrato, porque vários deles têm cláusulas, né, de multa por descumprimento, então avaliar, assim, qual que é o risco e qual que é o benefício que eu terei ao descumprir o contrato, né, e também eu acho que uma outra coisa importante, aí, assim, a Tendências tem um trabalho grande de fazer apoio das empresas que estão fazendo esse tipo de renegociação, sobretudo empresas que têm contratos de concessão, né, para que você consiga fazer um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato, é muito importante que você consiga relacionar o descumprimento do contrato com a crise. Então, é importante que aquele contrato realmente tenha nexo causal entre o descumprimento, né? Eu vou parar de pagar o aluguel porque eu parei de ter receita por conta da pandemia. Então, esse nexo causal entre a pandemia e o descumprimento do contrato é importante para que você possa renegociá-lo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E na renegociação, também é importante avaliar o que eu posso oferecer, como é que esses custos podem ser calculados, como é que eu comunico o descumprimento. Então, acho que são coisas que precisam ser pensadas desde o início e que vale a pena a empresa realmente fazer um estudo, quer dizer, não é sair simplesmente descumprindo os contratos, mas fazer realmente um estudo de como é que isso vai ser renegociado. Seja a renegociação feita de uma forma amigável, né, de realmente sentar com o fornecedor, com o cliente, e fazer essa conversa, essa renegociação. Em que patamar eu vou renegociar? Ok, eu vou parar de cobrar aluguel daquele galpão? Por quanto tempo? O que é justo? O que não é? Esse cálculo precisa ser feito e avaliado. Seja por uma resolução de conflito que vá para um contencioso mesmo na justiça, ou vá para uma arbitragem, você realmente vá para as questões de cláusula contratual, ou no caso dos contratos com o setor público, seja para pedir um equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato com o setor público. Então, acho que é bem importante que as empresas tenham esse momento de avaliação e de construção de cenários, que é o trabalho de apoio que a gente costuma fazer. Felizmente, aí nem todos os setores foram afetados pela crise. Alguns setores têm se destacado, na verdade, não somente por terem sofrido menos, como também terem crescido nesse momento. Eu vi um vídeo no LinkedIn da Alessandra Ribeiro, da Tendências, no qual ela faz algumas previsões positivas frente aos setores agro, frente ao setor pecuário ligado a proteínas, carnes e também ao setor extrativo de minério de ferro. Dito isso, quais são as perspectivas atuais sobre esses mesmos setores após a última atualização? Esse é um ponto importante, porque hoje foi divulgado o PIB do primeiro trimestre, né? O PIB do primeiro trimestre tem um efeito pequeno ainda da pandemia, eu diria que são ali, sei lá, segunda quinzena de março, né? Um período pequeno ainda, mas eu acho que a gente já consegue ver algumas tendências. E eu acho que, em linhas gerais, esses setores que já tinham sido apontados pela Alessandra, esses setores qualitativamente são mesmo setores mais beneficiados, né? Então, setores ligados a bens de primeira necessidade, como da indústria de alimentos e bebidas, são setores que têm um desempenho mais positivo perante a crise atual. Então, agronegócio, toda essa parte de proteínas, o minério de ferro, como eu comentei anteriormente, realmente teve queda de demanda de boa parte dos setores para os quais ele vende, mas isso tende a se recuperar com a recuperação mundial, e o Brasil é particularmente um setor muito competitivo nesse setor, né? A gente, de longe, as empresas mais competitivas do mundo estão no Brasil, então tem um pouco aquele efeito de quebra antes em outros países e não no Brasil. Então é um setor também relativamente protegido. Aí setores exportadores, de um modo geral, se beneficiam também com a desvalorização cambial, tem uma receita em reais maior nesse ano, então isso também afeta positivamente. E quem sofre mais, aí só para falar do outro lado, são os setores mais ligados a crédito, confiança, investimento, porque mesmo no setor de serviços, que é um setor bastante afetado, é mais a parte de serviços ligados à família, né? Você tem uma série de serviços mais ligados à tecnologia, à construção de e-commerce, que vai bem na crise atual, aí, em que você tem um uso mais intenso da tecnologia por fato das pessoas estarem em casa. São mais os serviços ligados à família, mais ligados ao setor bares e restaurantes, turismo, entretenimento, que sofrem mais nessa crise, né? E do lado da indústria, então a indústria extrativa tem um comportamento melhor, não, a gente citou a minério de ferro, mas isso vale também para óleo e gás, pelas mesmas razões. E aí você tem a indústria de transformação, particularmente aquela ligada aos setores de construção civil, de bens de capital, automotivo, sofrendo um pouco mais.
Devido ao coronavírus, os impactos na economia foram enormes e a PEC 45/2019, que trata da unificação de impostos ou simplificação tributária, parece perder a relevância, levando em conta a necessidade de evitar o aumento do déficit público. Que tipos de ações vocês preveem que possam ser tomadas pelo governo, haja vista a necessidade de cobrir os gastos públicos? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Este é um momento de aumento de gastos públicos de forma inevitável, né? Você precisa, enquanto Estado, dar suporte às famílias que estão perdendo a sua renda nesse momento em que são obrigadas a ficar em casa, e do lado das empresas você tem uma paralisação de atividade que também precisa de suporte, com linhas de financiamento, com uma série de programas. Então, é um momento mesmo de aumento de gastos públicos. O governo fez o programa de auxílio emergencial às famílias e, sem dúvida nenhuma, você tem aumento de gastos com saúde também, por conta de aumentar a infraestrutura de saúde básica. Então, é um momento que tem aumento de gastos. Nós já estávamos numa situação bastante complicada em termos de déficit público. Isso só aumenta num ano como esse. Então, nós vamos sair dessa pandemia com um problema fiscal ainda mais grave para ser tratado. Isso significa que você pode tratar isso de duas formas, né? A primeira forma é redução de gastos, e aí isso passa por rever gastos do setor público, fazer uma reforma administrativa, sobretudo gastos dos servidores públicos, e do outro lado, por eventual necessidade de aumento de receita. Então, acho que a reforma tributária, que até então era uma reforma concebida, sobretudo, para unificar impostos, para simplificar os impostos aí, né, e transformar vários impostos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, num imposto só. Agora a gente vai ter uma discussão em outra linha, né? Será que a gente não vai ter que aumentar impostos? E quem é que vai pagar a conta? Justamente as famílias mais fragilizadas e que sofreram mais na crise? Essa é uma outra discussão. Justamente as empresas menores? Não. Provavelmente a gente vai ter uma discussão de aumentos de impostos que passam por tributação de lucros, que passam por tributação de famílias de renda mais elevada, e tem já uma discussão aí de volta da CPMF, que é um imposto ruim, um imposto sobre transações financeiras, sobre vários aspectos. Ele é um imposto regressivo, mas é um imposto que é mais fácil de arrecadar e que pode ser útil, se for transitório, para esse momento pós-pandemia aí, para recuperar a questão fiscal. Antes das minhas últimas perguntas, eu gostaria inicialmente de agradecer o sponsor, né, para esse episódio, que é a W6 Connect, que proporcionou o nosso contato e que promove o Supply Chain Summit, que é o evento mais importante do Brasil para diretores de supply chain e logística, que vai acontecer no dia 4 e 5 de novembro de 2020, no Hotel Hilton São Paulo, Morumbi. Então, muito obrigado à W6 Connect pelo patrocínio. Continuando as últimas perguntas, qual é a previsão atual da Tendências Consultoria referente ao PIB, né, uma vez que os economistas falam em retração? Esse ano acho que é uma forte retração. Nossa projeção atualmente é de uma queda na casa dos 4,1% do PIB. Eu diria que esse número pode ser maior, né? Inclusive, ele foi calculado aí usando uma literatura existente aí em torno do número de dias úteis a menos que a gente vai ter esse ano aí por conta da pandemia, mas a verdade é que a gente ainda está no meio dela. Então, a gente considerou aí quase 60 dias aí de dias úteis parados nessa projeção, mas pode ser bem mais do que isso se a gente pensar até o final do ano, pensar que aqui no Brasil não está todo mundo na mesma página, né? Algumas cidades voltaram antes, outras depois, então a gente pode ter um número ainda pior do que esse. O mais provável é que ele seja mesmo pior do que esse, e depois, a partir do segundo semestre aí, mais para o final do ano, começa o movimento de retomada, mas que é uma retomada um pouco mais lenta, né? Então, para o ano que vem, a gente estima um crescimento de 3,6% do PIB. Vocês veem que não recupera tudo que caiu esse ano, e provavelmente até cai mais do que esses 4,1% que a gente estima hoje. Aí, esse ano tá difícil fazer projeções econômicas porque a gente tá no meio da crise, então elas certamente serão revistas várias vezes aí ao longo do ano. Como vocês prevêem a recuperação da economia frente às medidas de contenção da pandemia tomadas pelo governo? Acho que aí é importante, tem muita discussão como é que vai ser essa volta, né? Se ela é uma volta bem rápida, é uma recuperação aí que os economistas chamam de recuperação em V, ou se ela é uma volta mais lenta. A gente, na Tendências, espera uma recuperação mais lenta mesmo, por várias razões. Acho que a principal delas é, além da crise de saúde e a própria crise econômica causada pelo fechamento das atividades, a gente tem no Brasil uma crise política no meio disso tudo, né? Uma briga aí do governo federal com os governos estaduais pela própria questão da pandemia. É um governo que vai ficando isolado, cada vez mais fraco, brigando com o poder judiciário. Isso tudo tem aumentado muito o nível de incerteza, e aí a gente vê empresários e famílias com uma baixa confiança. Isso faz com que a retomada seja mais lenta mesmo do que seria em outras condições. Então a gente deve se recuperar mais lentamente. Tem toda uma
agenda econômica de reformas que foi paralisada pela pandemia e que tem um pouco de dificuldade de voltar após pandemia num governo que está isolado e que está fraco politicamente, né? Então é difícil passar uma reforma administrativa, por exemplo, quando você tem um governo que tem mais dificuldade aí de interlocução, seja com o legislativo, seja com o judiciário. Então a gente deve ter uma recuperação mais devagar mesmo, a gente está projetando um PIB crescendo 3,6% no ano que vem, isso mostra que vai ser uma recuperação um pouquinho mais lenta, se a gente comparar com outros países, acho que a gente vai voltar mais devagar mesmo. E minha última pergunta, eu tenho sempre colocado essa pergunta que eu acho que é importante, principalmente para profissionais que estão em cargos executivos importantes, que é como você tem conseguido equilibrar a sua vida de economista com a sua vida de mãe, com a sua família? Como você tem encontrado esse equilíbrio profissional e familiar? É difícil, né? A gente tem que ver quais são os pratinhos que quebram e quais são os pratinhos de borracha que a gente pode deixar cair, que não tem muito problema, porque obviamente algum deles vai cair, né? Eu particularmente tenho filhos grandes, isso facilita um pouco a vida, dão trabalho, né? Mas eu diria que eles dão mais trabalho quando eles podem sair de casa do que quando eles estão trancadinhos em casa aqui. Então, nesse sentido, fica um pouco mais fácil. Para o nosso tipo de trabalho, para o trabalho de consultoria, home office funciona bem. Então, nós estamos toda a Tendências trabalhando em home office desde o dia 17 de março e funciona muito bem. Eu acho que tem uma desvantagem que é a troca de ideias que existe quando você está junto, né, da equipe. A gente está sempre lidando com problemas econômicos complexos dos clientes, então ter aquela pessoa do lado que nem está trabalhando naquele projeto, mas que você, o que você acha? Acho que faz diferença, mas em linhas gerais é um trabalho que funciona muito bem remotamente, então funcionou bem para a gente trabalhar de casa, é possível que a gente fique até bom tempo, né, até por conta da dificuldade de pensar como é que vai ser essa volta, então acho que é nesse sentido. Então eu diria que eu tenho sorte, bastante sorte aí, perto do que eu vejo, aí quando eu falo com os meus clientes diariamente, eu acho que tem situações mais complexas aí, né, crianças pequenas em casa, tendo que estudar, você tendo no fundo que ser um pouco professora, mãe, cuidar da casa, eu acho que fica sempre mais complicado. Acho que é tudo questão de escolha, não é sorte não, viu? Você fez a escolha inicial de escolher economia, deu certo, você fez a escolha de empreender com a Tendências, deu certo, e agora tá colhendo os frutos aí que é, né, se tornar essa referência tão importante como empresa voltada para estudos econômicos. Obrigada. Denise, você pode deixar os seus contatos, os contatos da Tendências para os ouvintes aí do GuiaCast? Claro, então, Tendências, acho que assim, entrando lá no nosso site tem espaço para mandar e-mail, é o www.tendencias.com.br, meu e-mail é denise@tendencias.com.br, é bem facinho, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo. Hoje eu sou responsável pela área comercial da Tendências, então sou eu mesmo que atendo, entendo os problemas e tento ajudar e ver como é que a gente pode montar uma solução bem personalizada aí que envolva a construção de cenários da empresa do cliente, do setor do cliente, ou para resolver um problema específico aí de contratos, enfim, estamos à disposição de vocês para ajudá-los a passar esse momento tão difícil aí do Brasil, para que a gente nade, né, navegue aí nesse rio e chegue do outro lado da margem bem, com saúde, são e salvo e pronto para continuar tocando o barco. E principalmente vivo. Exatamente, esse é o principal, aí todo mundo se cuidando. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Denise de Pascoal, sócia-diretora da Tendências Consultoria Integrada. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com Denise de Pascoal, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Equalab,